Fala aí, galerinha, tudo beleza com vocês? Na aula passada nós começamos a falar sobre trabalho e energia. Vamos retomar esses conceitos e falar um pouco mais a respeito de cada um, tá certo? Olha só, na aula passada nós vimos o conceito de trabalho e vocês responderam a 3 perguntas para entender o que é trabalho. Nós definimos trabalho como sendo produto da força aplicada pelo deslocamento. Nós consideramos uma força constante naquele momento, naquela aula, e paralela, ou seja, na direção do deslocamento, certo? Hoje nós veremos que a força pode ser em outra direção, que não seja paralela ao deslocamento. E também nós vamos ver que a força pode ser não constante, ela pode ser variável. E como calcular o trabalho nessas duas situações? Esse é o assunto da aula de hoje. Vamos lá. Nós falamos aqui também na aula passada sobre a energia cinética, o teorema do trabalho, só para você lembrar, né? Fizemos um exemplo. Na aula de hoje eu quero que você responda a essa pergunta. Como encontrar o trabalho se a força não for constante? Por exemplo, se eu colocar uma força de 50 newtons num corpo e eu começar a aumentar essa força gradativamente até 100 newtons por uma certa distância, como encontrar o trabalho? Então está aqui a situação. Você coloca uma força de 50 newtons inicialmente e vai aumentando essa força até 100 newtons, digamos por 10 metros. Seria o trabalho dessa maneira, força igual a 100, distância igual a 10. Seria o trabalho força igual a 50 e distância igual a 10. Ou seja, aquelas duas áreas ali seriam a resposta, uma ou outra, se a força fosse constante, não é mesmo? Ou 100 o tempo todo, ou 50 o tempo todo. Se a força fosse igual a 100 newtons o tempo todo, então, nós teríamos que o trabalho seria a força, que é 100 vezes 10 da distância, teríamos um trabalho de 1000 joules, que é justamente a área desta figura, certo? E se a força fosse 50, nós teríamos que o trabalho igual a força, que é 50, vezes 10 da distância do deslocamento. O trabalho daria então 500 joules, que é justamente então a área dessa figura. Como a força está aumentando gradativamente de 50 para 100, então podemos pensar que a nossa figura, o nosso gráfico da força pela distância é justamente assim. É uma reta crescente que começa em 50 e acaba em 100, não é? E da mesma forma que nós vimos que o trabalho, podemos utilizar a força pelo deslocamento, esse gráfico, e encontrar pela área o mesmo resultado do trabalho que faríamos usando a força pela distância, nós pensamos então que o trabalho vai ser justamente a área dessa figura aqui, ó, certo? Dessa figura aqui. Ou então, se você pensasse também que a força aplicada seria uma força média, né, entre 50 e 100, que no caso seria 75 newtons, aplicada durante uma certa distância de 10 metros, também daria certo. Olha só, se você pensar então que essa força fosse, nesse outro gráfico, 75 newtons, e você teria aqui, vamos colocar este gráfico, você teria esse gráfico aqui. Então o trabalho seria justamente essa área, seria a força 75 vezes 10 do deslocamento, nós teríamos 750 joules, que é justamente um valor intermediário entre 1000 e 500, não é? Olha só, 750.
O que eu estou dizendo é que essas duas áreas aqui, esta e esta, são iguais. Então, nós podemos pegar a média aritmética das forças inicial e final, né? Quando nós tivermos uma reta aqui crescente, por exemplo. Você pode justamente fazer este pontilhado aqui, ó. E esta área aqui de cima realmente preencheria esta outra área aqui. E esse valor seria então bem no meio, entre 50 e 100, 75. Claro, você poderia jogar na fórmula do trapézio, né? A área do trapézio, que vai dar o mesmo resultado, 750, tá certo? Então, nós definimos aqui agora, nós encontramos uma expressão para o trabalho. O trabalho é justamente a força média multiplicado pela distância. A força média é justamente F1 mais F2 dividido por 2. Ok? Ou seja, a média aritmética entre as forças inicial e final. Isso sendo um gráfico crescente, né, entre F1 e F2, como nós mostramos aqui, ó. E vezes a distância. Então, nós temos que o trabalho é igual à área do gráfico força e distância, certo? Só lembrando que não é qualquer área, é a área F por D, desse gráfico, da força pela distância. Tudo bem? E veja, justamente essa segunda fórmula que eu escrevi aqui é a fórmula da área do trapézio, porque seria base maior mais base menor vezes a altura, no caso o trapézio estaria deitado, a altura seria daqui até aqui, ó, essa distância, né, seria a altura, e dividido por 2, vai ser justamente a média aritmética das forças multiplicado pela distância, que aqui, como vimos, é justamente a área do trapézio. Se fosse a área do triângulo, faria a área do triângulo, tá certo? Agora, nós vamos ver o outro caso, que se a força não for na mesma direção do deslocamento, como encontrar o trabalho nessa situação? Vamos ver? Passando aqui para baixo, responda essa pergunta então. Como que eu poderia encontrar o trabalho deste homem aqui puxando esta caixa, esse homem da frente, tá? Porque o homem de trás você sabe encontrar o trabalho, porque a força dele ela tem a mesma direção do deslocamento, que está para cá para a direita, né? Então seria a força dele vezes a distância. E desse outro homem aqui? Como que a gente pode encontrar o trabalho realizado por ele? Porque veja, a força que ele aplica sobre a caixa não está nesta direção aqui do deslocamento, não é? Aqui está a direção do deslocamento. Essa força que ele aplica, força F, é uma força que forma um certo ângulo θ entre ela e o deslocamento. Se nós decompormos essa força em dois eixos, que seja esse eixo do deslocamento, esse outro eixo aqui, que é vertical perpendicular ao eixo do deslocamento, nós podemos então decompor aquela força em duas, não é isso? Nós podemos decompor aquela força em uma componente que seja vertical, tá aqui, seria o FY, vamos chamar esse eixo de Y. Esse eixo aqui do deslocamento eu vou chamar de X então, certo? E aqui no eixo X, nós teremos que essa força vai ter uma componente Fx. Beleza? Vamos colocar aqui Fx, é a componente X daquela força. Note que a componente X está na direção do deslocamento. Então, ela que vai contribuir para o trabalho daquela força. Porque a outra componente, a Fy, não vai contribuir. Apenas está levantando um pouquinho, vamos dizer assim, aquela caixa,
mas ela, a FY, ela não vai contribuir para o deslocamento para a direita. Não é isso? Olha, essa FY, ela faz força então para cima, só que ele está andando para a direita, então ela não contribui. Então parte dessa força dele, no caso a FY, que é parte da força dele, não vai contribuir para o deslocamento, ou seja, não vai contribuir para o trabalho. Nós só vamos ter a força Fx efetivamente contribuindo para o deslocamento e realizando o trabalho, portanto. Então, nesse caso, nós vamos ter que o trabalho vai ser a componente da força na direção do deslocamento, que nesse caso é o Fx. O trabalho vai ser então Fx vezes deslocamento. Olha, quando eu coloquei lá no começo, né, quando a gente falou de trabalho na aula passada, que eu coloquei essa força, essa fórmula aqui, força vezes distância, e eu falei que a força estava na mesma direção do deslocamento. Está vendo que ela na verdade continua sendo válida? Só que essa força então seria aquela parte que tem a direção do deslocamento. Tudo bem? Que tem a direção do deslocamento. Então, na verdade, não é a força própria da pessoa. É apenas a parte da força que está na direção do deslocamento. Então, na verdade, seria o quê? Fx. Nesse caso aqui, a gente pode fazer a decomposição dessa força e a gente pode encontrar esse Fx como sendo o quê? Por exemplo, se nós encontrarmos o cosseno daquele ângulo θ. Olha, o cosseno daquele ângulo θ não é justamente o cateto adjacente dividido pela hipotenusa, certo? Então aqui, ó, nós temos que o cosseno de θ é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então nós temos que o cosseno daquele ângulo θ é cateto adjacente é Fx. E a hipotenusa é o F. Então nós teremos Fx dividido por F. E aqui nós teremos então, passando esse F para o lado de lá, multiplicando o cosseno de θ, nós isolamos o Fx. O Fx é igual a F vezes o cosseno de θ. O que a gente vai fazer agora? Agora nós vamos pegar o Fx que acabamos de encontrar, que é um componente da F, é o F multiplicado pelo cosseno daquele ângulo, e substituir na expressão do trabalho, que é Fx vezes D. Vamos ver como fica? Nós vamos pegar então essa parte aqui de Fx e colocar aqui, beleza? Como vai ficar aquela expressão então do trabalho? Aquela expressão do trabalho vai ficar trabalho igual F vezes o cosseno do θ vezes a distância. Podemos reescrever assim, ó, para ficar bonitinho. Trabalho igual a F vezes D vezes o cosseno do θ. Pronto. Então o trabalho nós temos que vai ser não só a força pela distância, como tínhamos falado lá no começo. Se você quiser pegar o valor próprio da força e multiplicar pela distância, você tem que pegar o cosseno do ângulo entre a força e a distância e multiplicar também na expressão, ok? É a mesma coisa disso aqui, ó. Se você pegar só a componente da força e multiplicar pela distância, ok. Ou se você quiser pegar a própria força vezes a distância, aí você tem que multiplicar pelo cosseno do ângulo entre a força e a distância. Θ é o ângulo formado entre a força e a distância. Tá certo? Aí sim, nós chegamos nessa expressão do trabalho completinha. Veja, no caso em que a força for paralela, tiver a mesma direção do deslocamento, qual seria o ângulo entre essa força e o deslocamento? Por exemplo, nesse segundo homem aqui, o homem
de trás, empurrando. A força não está para a direita? O deslocamento não está para a direita também? Qual que é o ângulo formado entre essas duas setinhas azuis? Não é zero? Cosseno de zero não é 1? Então essa fórmula aqui nós poderíamos utilizar para esse cara de trás também. Aí seria vezes o cosseno de zero, ou seja, vezes 1. Seria justamente força vezes distância, apenas. Que é o primeiro caso da aula passada que nós tivemos, certo? Com isso a gente encerra, então, a nossa aula. Na próxima aula a gente vai começar, então, a falar mais de energia. Hoje a gente deu uma abordagem mais de trabalho, essas duas maneiras de fazer, de encontrar o trabalho. Próxima aula a gente fala mais um pouco de energia, tá certo? Até mais. Acabou, pessoal. Essa frase é minha. Sai pra lá, meu chapa. Deixa o astro fazer isso. Acabou, pessoal.